Nesta manhã de quarta-feira da 31ª semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, caminhando para o final do ano litúrgico, do tempo litúrgico, a liturgia vai nos conduzindo e cobrando, exigindo um pouco mais daqueles que decidiram caminhar com Jesus, daqueles que decidiram renunciar a tudo para colocar Jesus em primeiro lugar. Muitos podem pensar que esta palavra é dura demais, mas esta palavra é para aqueles que já decidiram seguir Jesus mais de perto. Porque o seguimento a Jesus, ele é mesmo exigente. Exige de cada um de nós uma decisão, mas uma decisão pensada, uma decisão que nós precisamos com calma tomar, uma decisão que nós precisamos analisar, pensar, rezar, para não fazer como esta parábola deste homem que quer construir uma torre, mas que não calculou, não pensou se teria ou não condições de terminar essa torre. Por isso que o seguimento a Jesus não é para qualquer um, não é. Quem decide estar, como diz o ditado, um pé lá, outro cá, não pode seguir Jesus. É esta página do Evangelho de São Lucas que nos diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega, até mesmo de pessoas,
do pai, da mãe, mulher, filhos, irmãos, e diz ainda o Evangelho, até da sua própria vida não pode ser meu discípulo. Jesus deve ser o nosso objetivo maior. Santo Agostinho fala da ordem dos amores. Nós precisamos pensar esta passagem aqui, não no sentido de desprezar os pais, mães, familiares. Jesus não quer isso, queridos ouvintes. Nós precisamos ordenar os amores da nossa vida. Claro que nós amamos nossa família. Claro que nós amamos nossas coisas, nossos bens materiais. E não tem nada de ruim nisso. Mas o que Jesus está nos dizendo é que nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar. A nossa vida depende de Deus. Nós só temos vida e vida plena em Deus. Então, Santo Agostinho nos ensina a ordenar estes amores, que em primeiro lugar vem Deus. Em segundo lugar, as pessoas, os pais, irmãos, esposo, esposa, filhos, os familiares, nesta ordem dos amores. E depois tem as coisas, os bens materiais que nós também amamos. Vamos ser sinceros, não é? Não sei, o carro, a bicicleta, não sei, depois os animais, o cachorro. Até tem gente que na ordem dos amores colocam os animais acima da família, das pessoas. Então é preciso saber realmente ordenar esses amores para seguir Jesus, para ter vida e vida em abundância. Qualquer um de vós, disse Jesus no final do Evangelho, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Muita gente pensa que é só dizer eu quero seguir Jesus e já é um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que escuta, que aprende com o Mestre. Então, ser discípulo de Jesus não é falar, mas é agir. E para ser discípulo de Jesus, precisamos renunciar a várias coisas. Renunciar tudo para tudo encontrar em Jesus. Renunciar até a própria vida. Não é deixar a nossa vida para lá, mas exatamente cuidando dela para que esse segmento seja perfeito. É cuidar das pessoas, cuidar das coisas, dos animais, da nossa vida, para que com a nossa vida nós possamos então seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. E Jesus nos convida ainda a mais, não só a sermos discípulos dele, escutar o que ele diz, aprender com ele, mas nos convida também a sermos missionários, a levar a outras pessoas aquilo que nós aprendemos dele. Então, queridos ouvintes, vamos pedir a Jesus que nos ajude a renunciar a tudo, para tudo encontrarmos nele. Ele deve ser a razão da nossa vida, pois é para ele que caminhamos, é com ele que caminhamos. Então, que o Senhor nos ajude a ordenar esses amores na nossa vida, colocando sempre Jesus em primeiro lugar. Ouvíamos no Evangelho de ontem as desculpas que os convidados encontravam para não participar do banquete. Não temos desculpas,
Precisamos ordenar os amores na nossa vida e colocarmos Jesus em primeiro lugar. Isso sim é o que nós precisamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido a você a compartilhar o link do YouTube desta meditação, breve e simples meditação, para ser também um missionário aqui, um evangelizador da Web Rádio Filhos de Santa Mônica, que leva esta palavra a outras pessoas. Você compartilhando esta palavra, você também está sendo um missionário. Assim seja.